Rassumado. Qual assunto que você está lendo nesse aí? Esse aqui eu estou lendo a parte que ele fala que o magnético, a energia magnética é dona de uma infraestrutura da deformação da matéria, certo? Ela, na realidade, até queria perguntar a respeito do seguinte, que ela, como dona dessa infraestrutura, na realidade ela não formou, ela adaptou a mecânica, as mecânicas, né? Certo? Da parte da matéria. Aí logo em seguida ele fala que na realidade a energia racional é que vai coordenando tudo daqui para frente. Certo? Então a pergunta é a seguinte, por exemplo, nessa mecânica que ela coordena, por exemplo, formou os micróbios, formou um corpo humano, esse corpo humano é montado um conjunto de células, né? E dentro dessas células existem microcélulas, né? Isso é uma mecânica que já existia na matéria, correto? Sim. Certo? Agora esse conjunto que forma tipo uma usina, que ele fala no livro anterior, que o nosso odor se transforma em vírus visíveis e invisíveis. Esses vírus, eles dentro deles não tem microvírus não, né? Eles é um vírus definido já, né? Um conjunto de vírus, quer dizer, o microvírus é um vírus na infância. Aí ele vira um vírus, um microvírus, pequeno. Aí ele cresce, vira vírus. Aí o conjunto de vírus é que forma célula. Mas inicia com uma microcélula e depois vira uma célula. Mas tudo são vida que precisa de alimento. E tudo faz parte da mecânica material, do movimento da matéria. E quem coordena é o magneto. Certo. Agora, dentro desse conjunto que ele criou, né, formou um corpo. Esse corpo produz separando as categorias. Uma categoria de matéria primária, e o qual vamos ver assim. Aí esse ser forma o odor. O odor forma esses outros vírus. Não, mas aí é outra coisa. Então, essa é uma coisa transformando em outra. É o que fica aí pra cima. Esse se alimenta de quê? Esses vírus? Aí em cima. Por exemplo, depois que formou o corpo humano solta um odor. E esse fedor transforma em outra coisa. E às vezes a gente até respira isso aí. Entra em forma de vírus. Por isso quando você respira, o ser humano ele é invadido por micróbios, por vírus, por causa da respiração. Puxa isso aí. Mas aí são outros vírus diferentes desses que formou. Que formou o corpo. Depois que formou o corpo, ele solta um odor. Esse odor vira vírus aí em cima, microvírus. E vira o que a gente conhece mais ou menos é vapor, desprender um vapor do ser humano, mas esse vapor é contaminado de vírus. Vírus e microvírus. E esse vírus e microvírus viram em outra coisa. Aí vira em outra, nunca acaba. Uma coisa transforma. Aí vai enchendo esse espaço aí. E nós respiramos, o ser humano respira isso. Na verdade, o ser humano ele é um hotel dos vírus, dos micróbios que eles se entram, puxa na respiração. Então eu falo o que eu vejo. Eu vejo aqui o diafragma, ele é preso no pulmão. Ele puxa os dois pulmões para baixo, o diafragma. Aí entra ar. E nesse ar entra contaminado, com vírus, microvírus, fedor, tudo entra. Aí uma parte passa por sangue e a outra parte sai. Quando ele empurra o pulmão para cima, sai. Então não pode parar, fica assim.
Aí entra, um pouco vai para o sangue, outro pouco sai do sangue. Um pouco vai para o sangue, outro pouco sai do sangue. E assim, esse processo. Assim. E aí está tudo contaminado. Está tudo contaminado. Não tem lugar que não esteja. Tudo está contaminado. É 21 eternidades produzindo isso aí. Então, está na hora, já está passando até da hora de voltar para o seu estado natural. Por isso que ele fala que quem vai coordenar para frente é a energia racional. Aí ela vai eliminando esse poder do magnético. Da energia então, como magnética. a energia racional é a mecânica racional. A mecânica racional é o movimento racional. A mecânica racional deu causa à mecânica material, e a mecânica material deu causa à mecânica celeste. Então, agora está por conta da mecânica racional. Por causa da fase. Por causa da fase. Agora, não está ainda por conta, totalmente, controle mesmo, da energia racional. Mas está por conta da mecânica racional. O movimento. Então, mecânica é um movimento. E tem a energia racional da fase. Ainda não está funcionamento, mas está patente na fase. Espera na hora de começar a tomar conta. Então nós estamos vivendo dentro de um mundo de bicho. Tudo é bicho. E outra, tudo tem seu código de entendimento. Tudo tem entendimento. Isso que eu acho mais fantástico. Por exemplo, esse que produziu o corpo, ele dentro, por exemplo, as células da pele. Dentro dela tem microcélulas se alimentando e se transformando também em célula, certo? Agora esses Dodô, eles já não têm esse corpo assim, né? Já não é diferente. Ele já é um corpo vazio, né? Ele não vai se transformar, ele não vai reproduzir. Então tem aqueles vírus que ele só manifesta quando está dentro das células. Tem esse vírus também. Então ele é o menor ser do mundo, é o vírus. O vírus. Ainda tem um microvírus, que é menor ainda. Certo. Mas só se manifesta quando está dentro das células. Ele entra dentro das células, ele se manifesta. E ele entra no processo de transformação. E aí para cima vira vírus. E esses vírus que aí para cima são agentes transmissores de doença infecciosa. É diferente desses que nos formou. Então o pai fala vírus que é já tudo. Mas se ele for trocar em miúdos, é muita coisa. É. Agora aí vai formando camadas, não é? De quê? De vírus, de micróbios. Sim, mas uma coisa vira outra. Agora, passa um tempo como vírus, transforma em outra coisa que nem tem, nem a ciência sabe, mas existe, são vidas. E esse outro transforma em outro, e esse outro transforma em outro. Então se o pai for numerar tudo, é uma confusão danada. Ele explica o que dá para você entender. O que não dá, quando você tiver evidência, você vê. Aí você vendo, não precisa explicar porque você está vendo. E a solução é tudo voltar ao seu estado natural. Ainda bem que esse espaço é grande. Né? Desde o mundo racional até a planície aqui embaixo, tem um espaço grande. Até preencher tudo isso aí não vai muito tempo. Ele já 21 eternidades ainda não preencheu. Mas tem a 22ª eternidade, que é para voltar ao que era e estacionar. Estacionar em planície, que é uma massa cósmica. Até ele pegar a planície e fazer um habitante da vida. Aí pronto, aí estabelece. E lá em cima é vida. Aqui não, aqui é. Quanto mais mexe, mais fede. Lá mais em cima existe o cinturão, que é o ovário que produz os Exus, certo? O que alimenta, o que mantém esse o ar? O ar é contaminado, O ar é contaminado de tudo e ele se alimenta desse ar. O que sobra daqui vai para lá. Quando esse ar está muito poluído, é que o ser humano percebe, porque já está acostumado. Você está acostumado a respirar, você está achando que está normal. Acha até que é um ar puro. Puro bicho. Que você está respirando. Mas quando tem uma coisa podre,
passou do limite, aí que seu olfato percebe. E ele se alimenta disso aí. Ele se alimenta de cheiro de coisa. É um alimento diferente. Nós temos duas alimentações. Alimentação através da respiração, porque você respira, e o que entra vai alimentar vírus, célula que tem dentro do seu corpo, que é a respiração. E a alimentação normal mesmo, adulta, alimento mesmo. Então nós somos um aparelho feito por esse, quer dizer, uma coisa fora do seu estado natural. Então foi projetado uma vida fora do seu estado natural para conduzir os teimosos, quem saiu do mundo racional, não obedeceu, isso aí. Então, na verdade, nós, o animal racional, é a segunda vida, nós somos a segunda vida. A primeira vida é o habitante. Esse é que é o dono da vida, essa é a primeira vida. E nós somos a segunda vida. Então, nós conhecemos só nós como uma primeira vida, foi feito por Deus, então você fica achando essas coisas que a gente aprende. Aí fica tão doido, dando valor, o ser humano, é isso, é aquilo. Mas na verdade não tem valor. O valor é a primeira vida. Agora, lógico, o pai inicia contando a origem da humanidade, levantando a bola do ser humano, né? O ser humano é isso, se obedeceu, fez uso da liberdade, fez uso da vontade. Porque quem faz uso da vontade é aqui na matéria. Aí quando você tá entendendo mesmo, aí que ele vai trocando. Para mostrar para você que a vida está dentro de você. Que é o eu da pessoa. É o dono da vida, é o habitante. Então esse é que é o eu, esse que fez tudo isso aí. Porque tem uma coisa que às vezes fica, o máximo que eu quero é, mas ao mesmo tempo minha cabeça fica tentando esmiuçar a coisa, certo? Eu fico pensando assim, mas não preciso de tudo isso, eu tento me frear, mas aí vem assim. Por exemplo, teve um habitante, que é o racional superior da Terra, que se transformou em matéria, certo? Ele fala num dos livros, correto? Aí, digamos que essa energia se dissolveu em toda a água e terra, certo? Ela formou um conjunto, que é esse, né? Somanuel? Não é Somanuel. É um antes dele, pelo que ele fala. Existe o astral superior. Quem é o racional superior da Terra? Somanuel. Não, antes dele, lá, quem saiu do mundo racional? Os habitantes que veio acompanhando. Então, teve um deles que se extinguiu em cima da planície e se primeiro. misturou, né? Esses foram os primeiros. Esse se misturou na Terra. Então, esse foi os primeiros que saíram do mundo racional. Foi chamada a atenção que a parte não estava pronta. Aí mesmo assim eles ficaram em cima da planície, a planície desceu com ele. A planície não transformou lá em cima. Desceu com eles, a planície veio descendo e veio abrindo o caminho. E ele está lá em cima da planície. Então, esses que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Mas no que ele se extinguiu, ele apagou no meio da planície e no meio da resina. E depois começou, onde ele apagou, ficou a forma no chão. Aí, nessa forma no chão, eles começou a materializar a glândula pineal do monstrinho, Daquele grupo. Cada um nos seus buraquinhos. Aí depois que ele materializou numa glândula, por isso que primeiro órgão é esse. Então ele se materializou. Mas ele não materializou no ser humano, ele materializou na glândula pineal do monstrinho. Aí como estava lá, quando ele extinguiu, ficou a forma, e ele materializou numa coisa, vamos supor, materializou numa pedrinha. E aquela pedrinha é a glândula pineal. Mas ele materializou ali, sozinho. Aí começou a escorrer da própria planície uma massa, da própria planície, gomosa, e encheu o buraquinho. Aí essa massa coalhou e foi formando um monstrinho.
envolvida essa pedrinha, o papelzinho fica envolvido. Então na pedrinha foi feita a cabeça do monstrinho. E depois que foi feita, aí foi esticando, formando a coluna, formando a espinha, e foi esticando fora já da forra. A cabeça ficou na forra. Aí depois de pronto ficou um monstrinho. E esse monstrinho foi crescendo. Nesse ponto, teve alguns que não se materializou, todos se extinguiu de vez. Todos se extinguiram, todos. Mas teve alguns que não se materializou como monstrinho. Não é como monstrinho, como raciocínio do monstrinho. Raciocínio do monstrinho, teve alguns que não se materializou. Todos se materializou. Agora, esses que vieram depois acompanhando a deformação, esses que foram feitos filhos dos monstrinhos. Com base no que se extinguiu, materializou. Aí esses que veio acompanhando a deformação depois, eles que foram dando causa à máquina do raciocínio dos filhos dos monstrinhos. E muitos foram seguindo o alfabeto, depois que veio o alfabeto astrológico, voltaram. Esses que se extinguiram, voltaram. Porque virou monstrinho, até virar ser humano, que teve o alfabeto astrológico e seguiu e voltou. Esse daí voltou tudo. E alguns que veio acompanhando a deformação também voltou, porque foi materializando em máquina do raciocínio dos filhos dos monstrinhos. E depois que ele virou ser humano, seguiu aqui e voltou. E assim foi aumentando a produção. Mas depois parou de seguir isso aqui. Mas eles continuaram produzindo o ser humano. E assim veio a coisa feita. Agora, seu Manuel é diferente. O Manuel veio agora, depois de 21 eternidades de deformação. Então, o Manuel veio na 21ª eternidade. Seu Manuel, eu entendi que ele veio, por exemplo, como digamos que a Terra e tudo que está nela tivesse se desligado do mundo racional de uma certa forma. Aí tinha ligação assim, de comando, pá, transmitia, pá, aquela coisa assim, mas assim, não tinha ligação. Não, acabou, cortou a ligação. Então, ele veio e abriu um novo caminho, ele ligou os dois mundos. Então, mas aí é depois da evolução muito adiantada. Você vê, a primeira eternidade foi só o progresso deles em cima da planície, descer, na primeira eternidade. Aí na segunda eternidade ele começou a extinguir. Começou a formar o Sol, aí começou a extinguir. Essa é a segunda. Seu Manuel já veio na 21ª, quer dizer, é o tempo que já passou. Mas aí ele mesmo, ele veio para poder salvar seus irmãos, que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e seus filhos, que são os animais racionais, nós seres humanos, o seu pai da humanidade, que teve a coragem de vir aqui. Pai por quê? Porque se ligou a Deus, é Deus na Terra. Ele está com o raciocínio desenvolvido. Então, São Manuel, o único com raciocínio desenvolvido. Então, ficou sendo o racional superior da Terra. Porque o racional superior, Deus, ele nunca saiu do mundo racional. Ele nunca se materializou aqui. Nunca precisou. De onde ele está, ele resolve tudo. E vamos ser onipotente, pode tudo. E São Manuel, filho dele, feito por ele lá no mundo racional, teve a coragem de vir aqui. Aí ele mesmo, São Manuel, fez ele na matéria. Ele fez o corpo dele, tudo dele. É diferente de nós. E nós só tem a grana pineal, que é um habitante do mundo racional. O resto é tudo feito pela energia eletromagnética. São Manuel não, ele completa feito pela energia racional. Mas cumprindo a materialização. Passando por bicho, por ser humano, sem ser bicho. Veio trazer somente
a origem da humanidade, vem contar a origem da humanidade e dar na solução para tudo. Porque se ele não viesse, não tinha como. A gente só ia voltar na 22ª eternidade, mas ainda ia encarar 7 eternidades que ainda falta. Ainda ia encarar isso aí. Olhando essa realidade de eternidades que ainda falta, a gente já sabe que tem um mundo areal de tempo. Ao mesmo tempo, para nós, animal racional, existe o aperreio, a pressa, a vontade de que tudo seja pouco tempo para que aconteça. Depois que ligou, que ele guinchou, vamos chamar assim, o mundo em deformação, ligou os dois mundos, então o que pode se esperar em termos de tempo, de redução de tempo para nós, assim, a nível de desenvolvimento do raciocínio, de forma massificada? O nosso raciocínio está pronto. Se você ler 1000 livros, ele está prontinho. Na verdade, o raciocínio nem precisa desenvolver, porque ele já está pronto. Porque ele é um habitante do mundo racional. Agora, a máquina do raciocínio é a grande opinião. Depois que esse habitante se materializar, aí ela entra em funcionamento. Mas esse habitante ele tem que desmaterializar com o aparelho vivo. Porque quando o aparelho morre, ele desmaterializa, mas o aparelho está morto. Então a grana não tem como funcionar. Agora, o aparelho vivo, se ele desmaterializar com o aparelho vivo, aí ela entra em funcionamento. A glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. Agora, o raciocínio é um habitante. Ele não precisa desenvolver. Ele está pronto. Ele é um habitante, já foi feito pelo mundo racional. Qual é o desenvolvimento? O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização dele com o aparelho vivo. E o que é o desenvolvimento do raciocínio para o aparelho? É o aumento das capacidades que você vai ter. Agora, seu Manuel é diferente. Seu Manuel já veio com ele desenvolvido, porque ele já fez ele já com o raciocínio desenvolvido. Lá na época tal, entrar em contato com o racional superior, fazer a ligação do racional superior. Então ele já foi tudo programado, ele mesmo fez tudo. Depois que o racional superior autorizou, ele vinha aqui embaixo. Aí ele veio. Agora, só que ele ia cumprir a materialização. A energia racional, ela não entra em atrito com nada. Com nada mesmo, ela não entra em atrito. Ela vai deixar. Se quer fazer alguma coisa, ela deixa. Você que sabe. Então o São Manuel veio e cumpriu a materialização. Passou tudo que o ser humano passa, comia feijão, arroz, essas coisas. Casou. Aí veio, tá aí, o São Manuel. Mas nunca ficou doente. Era tudo cumprindo a materialização. Mas mostrando que nasceu, mostrando para a natureza também, que ele não foi feito pela natureza, ele foi feito pela energia racional. Nasceu, dando prova que não foi feito pelo eletromagnético e que não precisa de alimento do eletromagnético, tanto é que ele nem tem umbigo. O umbigo é só uma cicatriz, porque é onde a criança se alimenta, então está gerando, depois que nasce, corta o cordão umbilical, o cordão de alimentação da mãe com a criança. Dali em diante a criança tem que comer pela boca. E o umbigo recolhe, fica só uma cicatriz. O São Manuel nem tinha, provando que não teve placenta, não teve nada disso. Ele não se alimentou. Não se alimentava com nada do eletromagnético. Mas cumprindo a materialização, porque olha, quem não prestasse atenção era normal. Nasceu no parto normal, 9 meses, a mesma coisa, cumprindo. Cresceu, foi vivendo, mas não precisava de nada, mas sabia tudo e foi levando. Lapidou, trabalhou, foi cavoeiro, trabalhou com carvão também, e assim foi. Até chegar a época de se ligar em energia racional. Então ele cumpriu direitinho. E não é engraçado, nessas últimas, na despedida da matéria, São Manuel, na despedida da matéria, já para transformar, aí ele saía do retiro e falava para o outro, olha, fulano, prepara o carro, que à noite a gente vai sair. O cara ficava quieto. Aí marcava lá. Aí o outro, mas tem dinheiro, mano, tem que botar gasolina. O dinheiro aparecia sem nem o cara. Não sabia nem de onde aparecia esse dinheiro, ele aparecia para pôr gasolina no carro. Aí falava, rapaz, logo vamos sair. Não pode, você está doente, você não sei o que.
Até que liberava ele. Aí ele ia, saía. Ele ia, sabe onde? Assistir o show de Roberto Carlos. Ia assistir o show de Roberto Carlos, não precisava nem comprar ingresso. Aí ia. Aí foi lá. Aí quando chegava lá, quando ele saía do filho, aí não, aí virava aquele homem todo de branco, aquele chapéu Panamá, chamava a atenção. Chegava lá no show, falava, pô, me acompanha. Passava lá, não precisava nem ingresso. Sentava lá, ninguém cobrava, mas ninguém comandava ele. achava que era uma autoridade que vai entrando. E quando sentava lá e ficava assistindo o show. Aí daqui a pouco ele falava, ó, agora ele vai me homenagear. Quer ver, fica olhando. Daqui a pouco o Roberto Carlos, agora vamos cantar uma música especial, mas sem saber. Uma música especial, uma pessoa especial. Aí todo mundo entendia que era o pai dele. Aí cantava a música do pai, cantava aquela outra, você é meu amigo de fé, e cantava aquela outra que era o pai mesmo. Aí todo mundo estava entendendo que era o pai dele. De matéria. E às vezes ele falava, porque chamava atenção o seu Manuel. Ele olhava assim, via uma pessoa, falava uma pessoa especial também, o seu Manuel levantava e todo mundo via. Todo de branco, aquele chapéu. Depois voltar. E tem algum registro? Tem registro. Quem acompanhou registrou. Não sei por que eles não colocaram ainda na internet. Hoje em dia tudo põe na internet. Mas O Roberto Carlos é estudante? é? O Roberto Carlos é estudante? Tem um livro lá, mas não estuda não. O livro está lá. E tem até mais de um. Primeiro volume. Mas fica com aquilo. Porque está comandado pelos bichos. Os bichos não soltam o osso. Tem que deixar. Aí ele vai levando. Mesmo sentindo que esse livro tem coisa boa. Esse livro é famoso, tem coisa boa. Mas fica com aquele medo de folhear o livro, mas sente, guarda, respeita, não fala nada. Os outros que falam besteira, mas ele não. Assim, bem engraçado. Para saber tem que ler. O primeiro de ano sempre ele faz a. Tá de branco. É. Eu pensava que ele era estudante. João, Então é superstição. Ele tem muita superstição. pelo fato dele ter esse respeito com o livro e tudo mais, esse sentimento, e não ler, impede dele descer de classe ou ele desce de todo jeito? Desce de classe. Morreu, desce de classe. Tem ponto. Tem que conhecer o livro, tem que desenvolver o raciocínio. Tem muita gente que conheceu, elogiou o livro, tudo hoje, vão descer de classe. Não adianta elogiar. O livro é para estudar. Chegar de folhear o livro, pelo menos 10 páginas, se ele se transformar, ele volta, né? Não sei, isso é da natureza. Mas na verdade não, desce de classe mesmo. Tem que estudar o livro. Não estudar, desce de classe. Não adianta. Eu conheço esse livro, fala bem do livro e tal, mas nunca lê. Mas respeita, nunca. O tempo passa, o tempo cobra. Morreu, desce de classe porque está ligado às transformações. Isso aí se impõe. O livro só impede se você morrer com o livro na mão estudando. Se morrer com o livro na mão, você está ligado à energia racional, através da leitura. Então, se você morrer com o livro na mão, não tem como descer de classe. Você tem que nascer de novo para completar o que começou. Aí você já não é um animal racional, porque não existe mais a classe de animal racional. Você é um aparelho racional, primário, porque morreu com o livro na mão. Então, por exemplo, hoje para cumprir a materialização, nossa materialização, nós temos através da leitura, através do conhecimento, da expansão de conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai formando uma nova cultura para a gente, certo?
automaticamente vai agregando a energia racional no seu próprio corpo, não é isso? E se ligando aos demais. Então, na verdade, nós somos um aparelho racional primário. Você já não é mais animal racional. De civilizado, você passou a ser um aparelho racional primário. Quem começou a ler, mesmo que leia capengando, mas leia, é um aparelho racional primário. Aí de aparelho racional passa para um aparelho racional. O que é um aparelho racional? Ligado à energia racional. Aí, essa é a parte provisória. Aí de aparelho racional passa a ser um racional. A pessoa está imunizada. Aí a pessoa é um racional. Essa é a parte consciente. Aí de racional, você tem que voltar a ser o que era. Planície racional, para ser um habitante do mundo racional. Aí você vai passar para a parte fundamental, que é o mundo racional. A base é o mundo racional. Tem que nascer no mundo racional e a vida é lá em cima. A gente sai do buraco, nasce na base e volta. Mas aí, se você está voltando como racional, consciente, aí você já ganhou vida aqui. Você já é considerado um habitante do mundo racional, porque você já ganhou vida aqui, aí você já tem vida eterna. Mas o seu aparelho é matéria, tem que transformar, virar energia, e essas energias virar energia eletromagnética, virar planície, para ser feito um habitante. Aí você é feito um habitante, já não vai ganhar vida, que você já ganhou lá embaixo, quando se imunizou. Aí você já é um habitante. Só para desenrolar uma síntese nesse caso, por exemplo, quando você fala, você já ganhou vida aqui. Sim, quando imuniza. Por exemplo, quando eu estou imunizando, certo? Eu estou formando uma cultura. Essa, por exemplo, existe o eu, que é o raciocínio, esse tem a vida dele já definida, tranquila. Aí o aparelho, certo? Parece ter a sensação que está formando um 2 em 1 nessa coisa, certo? Matéria em transformação e cultura em formação de caráter, certo? Que é o que o senhor fala, a vida é um barulho. Se esse barulho é racional, certo? Ele vai se purificando e formando uma energia. Então, aí a vida é o que você está vivendo aqui. Em vida passada, você vivia aquela sua vida. Você não lembra porque você passou por uma transformação. Mas quando você for fazer o reconhecimento, você vai lembrar. Em vida passada, você tinha aquela vida. Você tinha aquela vida. Aí, você não tinha nem noção que quando você morria, ia nascer de novo. Para continuar. E aí nascia de novo. Nós nascemos de novo. Aí você acha que você está nascendo pela primeira vez. Você vai viver aquela vida que você está nascendo. Aí você não tem nem noção da vida passada do que você era. Mas tudo isso aí tem registro de toda a vida que você passou. E a natureza sabe tudo. Aí quando você estava vivendo essa vida, morreu, acabou. Nessa daqui era a mesma coisa. Só que agora tem um livro que é simplificado. Aí essa vida aqui se liga à vida eterna. Quando você se ligar à vida eterna, você se salva, você está salvo. Porque você sabe o que tem que fazer. Você sabe como voltar para o seu mundo de origem. Não precisa nem ninguém ensinar. Porque você já está ligado à vida eterna. Aí você vê. Aí você aguarda a hora de voltar. Quando te avisar, 90 dias antes, ela te avisa, olha, tá o dia, o último dia que você vai ficar aqui. Aí você já sabe o que tem que fazer. Aí você sabe voltar. Para fechar esse assunto aí, quando você fala do tempo, se a minha conclusão está certa, se você pode falar. Esses 90 dias seria, por exemplo, hoje, com o aparelho transformar, 30 a 40 anos. Esses 90 dias seria o resto de matéria que tem nessa época para transformar e voltar. Então, é o tempo de transformar a matéria que se está. Você se ligou à energia racional.
você ficou imunizada. A matéria está imune às influências eletromagnéticas. Você está vacinada contra essas influências. Você nem, ao ver um bicho transmissão para você, você nem recebe. Vem um transmite uma doença para você, você nem pega. Você está fazendo parte do mundo de sofrimento sem adoecer. Porque você está imunizado. Aí você, vamos supor, o racional superior avisa, tal dia é outro dia para se voltar. Aí conta daquele dia. 90 dias. Daquele dia. Aí esses 90 dias você vai voltar. E sua matéria vai acelerar, por quê? Porque você está ligado à energia racional. Quando a pessoa se liga, nós estamos estudando, o corpo nosso está se adaptando à energia racional. Está trocando as coisas. Está trocando, é como um carro. Está adaptando, ele funciona com gasolina, está adaptando a funcionar com álcool. Aí vai trocando, carburador, algumas coisas vai trocando. E racionalmente a energia racional vai adaptando isso aí. Por isso que quem vai comandar é a glândula pineal. Porque ela está no topo. A glândula pineal, ela está na parte, ela está no istmo do mesencéfalo, que é a parte superior do cérebro. A parte superior do cérebro é o cerebelo. É o cérebro. O cérebro é do eletromagnético. Mas quando você se liga, a glândula pineal começa a entrar em funcionamento, ela começa a organizar todo o seu corpo. Através de um hormônio só. Uma substância produzida por ela, aí sim. Aí a glândula pineal vai produzir o hormônio racional. Porque até agora ela não produz nada. Mas a ciência acha que ela produz o hormônio de dormir. Não, não é nada disso não. Ah, você tem que dormir com a luz apagada, porque se você dormir com a luz apagada, ela começa a produzir o som. Não é nada, isso é tudo cascata. A ciência é arte, feita pelo pensamento. Outro dia estava passando lá no jornal da Band, umas coisas que os cientistas descobriram, choque de buraco negro. Nem existe isso aí. Buraco negro não existe. Tudo é imaginação desse povo. Eles ficam observando aquela luminosidade através de imagem, aquela imagem meio apagada. Eles melhoram no computador para eles estudar. Mas aquelas imagens meio apagadas, cada distância. Aí eles ficam deduzindo que é um buraco negro, que é isso, que é aquilo, mas isso aí é imaginação. De muito tempo estudando imagem, só imagem, estudando. Aí passa 10 anos estudando aquela imagem. Aí vão chegando às conclusões que existe um buraco negro, e existe uma porta para entrar, não sei para onde. Aí não existe nada disso. E descobriram que 2 buracos negros se chocam, grava uma onda. Mas nada, isso aí é tudo daqui de cima mesmo. Você ficar com um negócio gravando, por isso não fica não, porque se você pegar uma câmera, coloca lá no seu carro, com ela ligada, fica andando com ela, atrai coisa. Daqui a pouco um acidente você gravou, você acha que teve sorte, mas não é. Vai atraindo coisa, não faz isso não. Deixa quem quiser gravar. Não é uma lapidação sua de você ver que está errado e você está prestando? Está vendo? Sim, aí até a pessoa entender que você está fazendo no meu caso. Não, a gente lapida porque é mentira. Eles ficam fixando uma coisa que não é verdade. Só serve para fixar mentira. E não é. Agora, você não pode ir lá e contrariar as cartas, vai dizer que você está louco, que você isso. Não, É por isso que eles ganham. eles porque cada vez que eles fazem essas pesquisas, o governo libera coisa para eles continuar nas pesquisas, mas é tudo imaginação, imagem. Fica imaginando, aí vai surgindo aquela ideia, aí depois fixa aquela ideia, aí daí vai
vai, como é que chama? Criando base, como o pai fala, ideologia, pessoas que fazem da sua ideia o princípio do mundo, e nada disso, tudo é ideia. O pensamento não resolve nada, isso aí é só para lapidar, deixa assim achando que faz as experiências, achando que a experiência está dando certo, então tem que fazer a experiência. Mas ele é uma forma de lapidação. Então a ciência tem uma forma de lapidação, o espiritismo tem uma forma de lapidação, a igreja católica tem uma forma de lapidação. Resume tudo no magnetismo. Tudo é um magnetismo. Diferente. Nunca chega a conclusão nenhuma. Não, isso aí que o Racional fala que existem autores escrevendo livros para... Coisa que nem sabe. Com base em quê? Em pensamento. Tem muito tempo estudando coisa do pensamento. Aí vai fixando aquilo. E não tem como. Pode falar. A gente estava falando de imunização. A dona Augusta, no Transformar, minuto, segundo antes de transformar, andou falando umas coisas que o pessoal não estava entendendo. Pergunta, ela imunizou nesse momento? Não. Só imuniza quando se liga a energia racional. Sim. Quando ela está percebendo que o campo está fechando, ela vai sentindo aquela leveza. A morte é a mesma coisa que um sono. Quando você está com sono, você quer deitar e dormir. Você está aqui, deitar, esperando o sono, vem aquela coisa legal, você dorme. Quando você dorme e ninguém te transmite nada, é um sono legal. Se acorda, você não lembra de nada. Você dormiu lá 8 horas, acordou, e essas 8 horas passou como se você deitou e levantou. Passou rápido. Se ninguém transmitir nada, que às vezes o bicho transmite para te perturbar, sonho ruim, tudo, perturbando seu sono. Quando a morte está chegando, é um sono. E é muito melhor do que sono, porque não tem perturbação. Pagou, você só vai acender como energia. Não tem como, não sofre, não tem nada. Agora, aí, aquele sono que está chegando, você percebe que vai adormecer. Você pode falar, ninguém sabe, nem entender o que você está falando. Aí quem está assistindo, olha, acho que ela está vindo, bicho. Olha, acho que não sei o quê. Quer dizer, cada um dá uma sua ideia. Mas não é isso. Porque ela está vendo, a pessoa fala o que está vendo. Pensa naquilo que está vendo. Quando você pensa numa coisa e começa a falar, logo vai surgindo as imagens. Como a gente é racional, está estudando livros, você já acha que já está imunizando, não é? Imunização é vida. Você tem que imunizar, aí você vai gozar o que você fez. Gozar o desenvolvimento da imunização. Mas aí você está vivo, você está isso, dá prova para todo mundo. Não é imunizar e morrer, aí não adiantou nada. Nadou e morreu na praia. Não tem. Então é a morte chegando. Agora, a morte é isso. É, como está a palavra morte, muita organização racional transformando em energia. É a morte. Então é um sono bom. Agora, para quem fica, lapida, que vai ficar com saudade da pessoa. Mas tá bom, não adianta. Olha, fulano, todas as pessoas que já morreram comigo na mão, tá bem. É a mesma coisa, o pai quer o bem da filha. A filha casa, vai morar não sei aonde, tá bem, você fica satisfeito porque tá bem. Tem que saudar tudo, mas tá bem, você fica tranquilo. Mesma coisa. Tá muito melhor, né? Porque não tá sujeito a nada. Então, esse é a morte. Agora, quem não se conhece se apavora, fica com medo, é um desespero danado, fica, completa 1 ano, 2 anos, 10 anos, chorando todo dia, porque não se conhece. E a pessoa não está nem aí. Então você está agora sim, está bem. Ana Augusta agora está bem. Ana Augusta lá que dava até São Manuel.
Mas não é que o lapidava São Manuel, a maneira de dizer. São Manuel fala, faz isso assim, ela não fazia. E a hora de São Manuel, mas você não é mais racional. Você não quer fazer isso. Daquele jeito. Não é aquele lá, lapidando, mas é no dia a dia ali, no meio racional. Ele estava ali, ele estava cumprindo a materialização dele. Então aguentou assim. Ele veio sabendo que, ó, você está lá no mundo racional, puro, limpo, perfeito. Olhando o mundo lá dentro. Se enfiar ali dentro. Como ele fala, vestir a roupa de lama, né? E a matéria é a roupa de lama. Tudo dói na matéria. Então ele fazia o jogo, dói aqui, dói ali, mas não doía nada. Nele não doía nada. Mas tinha que mostrar. Seu Manuel abandonou o emprego. Ele trabalhava lá na justiça, lá Itamaraty. Itamaraty, abandonou lá. Deram abandono de emprego. Quando ele se ligou, que largou. Abandono de emprego. Ele já sabia o que estava fazendo, não tinha problema nenhum, né? Quando você define a morte, por exemplo, você falou, morte, organização, muita organização racional, transformando em energia. Isso já é feito desde o começo da formação da humanidade. O racional superior já colocou isso projetado dessa forma, né? Sim, quando começou, por exemplo, os sábios, os profetas, eles começaram a criar a palavra para empregar nas coisas. Foi criando aquelas palavras. E tudo surgiu lá no Oriente Médio. Surgiu tudo lá. Isso que o pai fala, lá está se acabando, está se destruindo. Começou lá. E aí vai para o mundo. Está para primeiro lá. E tudo começou lá. É o fim da matéria. Então quando estava surgindo, criando palavras, coisas, aí eles ficavam pensando. Como que botar o nome disso aqui? Tripé? Como que vai ser o nome? Então eles tinham criando coisas para empregar nas coisas. Aí quando criaram a palavra raciocínio, criou com esse poder. Mas não quem era o raciocínio. Não sabia. Aí faz essa confusão enorme com o pensamento, o raciocínio. E assim as outras coisas. Aí foi criando, aí ia vindo as orientações. É porque foram muitas culturas formando uma cultura de animal racional. Tudo artifício, né? Rapaz, já surgiu tanta cultura. Mas é porque o ser humano ainda estava ruim. Aí surgiu aquela cultura, para aquele povo, estava bem evoluído. Mas assim, o mundo racional, para a natureza, está muito atrasado ainda. Porque o objetivo é preparar o ser humano para ele ter condições de entender a sua origem. E ele estava bem desenvolvido, mas não tinha condições de entender a origem. Já era bicho. Devorava uns aos outros. Aí ia transformar. Saía daquela... ia ser destruído pela natureza, pelaquela rudez, para nascer num povo mais adiantado, para começar tudo do zero, até melhorar até um certo ponto, e depois transformar, depois vir de novo, até chegar na civilização pronta para entender a origem. Aí que vinha a fase nacional. Então foi feito isso. Projetar tudo isso aí. Quando você fala aí que o racional superior fala que lá começou, lá vai começar a acabar lá no Oriente Médio, significa que não vai ter, vai acabar os seres humanos já? Não. Está mostrando como está aí. Por quê? Porque a natureza destruindo. Quando terminou a fase de selvagem, a natureza destruiu todos os selvagens. Não deixou um para contar a história. Esse pouco que você vê aí, esse pouco de selvagem que você vê aí, hoje, isso aí é só para provar que antes de ser civilizado era selvagem. Só que esse selvagem aí já foi civilizado, é outra coisa, é outra história. Quando você começa a ler o livro, você começa a entender o selvagem, igualzinho. Aí você começa a entender, antes de ser civilizado, você vai entendendo malemar. Depois você vai ver
E esses índios de hoje estão pagando dívida com a natureza. Eles já foram civilizados. Eles vinham no cruzado da vida, nascendo e morrendo. Quando terminou a fase de selvagem mesmo, quando existia, ela destruiu tudo. Destruiu tudo, não deixou ninguém. Aí criou nova civilização, mais nova, mais adiantada. Aí ia lapidando, preparando, assim na coisa. Aí quando estava já aproximando do povo ir melhorar, e surgiu uma civilização mais ou menos, que estava mais ou menos, até aqui, está mais ou menos, não está ainda no ponto certo para entender a origem. Mas na próxima, ela vai dar certinho. Aí ia destruindo. Aí nessa aí que ela criou a fase selvagem com aqueles que faziam dívida. E assim foi nascendo. Aí esses que já era civilizado foi ser selvagem. E estava pagando dívida com a natureza e já sendo preparado pelo mundo racional, pelo natural da natureza, que é o mundo racional, para quando chegar a fase racional, que vinha o conhecimento racional, e a pessoa for ler, ter condições de entender as fases que já passamos. Então tudo isso aí foi feito assim, programado pelo verdadeiro Deus. Aí, o que interessa é você saber, quando você pega o primeiro volume e começa a ler, você lapida, tudo aquilo lapida e tal. Aí existem 4 causas de sofrimento. E tem hora que o pai explica só isso, na obra ele explica mais isso. Depois ele explica mais isso, depois mais isso, depois mais isso. Aí com 1000 livros você vai que tudo isso aqui, quando ele está falando disso, você entende aqui, quando ele está falando disso, você entende isso, então você entende tudo isso aqui. São 4 formas de lapidação, de sofrimento. Na obra, aí você lapida, vê tudo, chama Deus, tudo inário. É um Deus imaginário, que é mudo, surdo, soberbo, né? Fala, você reza, faz tudo, Deus, chama Deus inário. Então esse Deus é mudo, nunca falou com ninguém. Surdo, nunca ouviu as súplicas de ninguém. Cristo continua, faz os pedidos, continua pior ainda. Soberbo, não dá confiança de ser visto, esse Deus imaginário. Então fica essas palavras, então ele bate muito na obra isso aí. Aí você entende e começa a concordar, porque aí ele explica como surgiu isso aqui. Aí você diz, não, agora eu estou entendendo. Então Deus existe, mas não foi Deus que fez o mundo. O mundo é consequência de nós mesmos. Você começa a entender isso aí. Então é isso que o objetivo é esse. Você entender que nós somos culpados. Nós estávamos no mundo racional, foi chamada a atenção, mas mesmo assim não deu atenção, entrou na planície, quando esqueceu, transformou isso aqui. Então não foi feito por Deus, mas Deus existe, está lá no céu, que é o mundo racional. Então você começa a entender isso aí. Quer dizer, uma coisa rudimentar. Mas depois ele vai esclarecendo nos 1000 livros, porque tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Senão você fica só com aquilo, que foi você, foi você. Aí depois você vai descobrir que nós não era nem, nós era planície. Aí você, se desde o início ele já falar isso aí, você acha uma coisa estranha. Então ele foi mostrando, levantando a bola do ser humano, que nós, a vida é feita por Deus, mas ele fala a vida. A vida é feita por Deus lá no mundo racional, mas houve uma desobediência, essa vida saiu do mundo racional, entrou na parte da planície, você entendendo que é você. Aí transformou, a planície transformou, misturou tudo, aí ficamos nessa transformação. Aí você entende, agora eu estou entendendo porque o chamado de Deus, rezado, não existe esse Deus imaginário, essa coisa da imaginação, não existe isso aí. E a gente sofre a causa que a gente sofre é porque você está fora do seu mundo de origem. Agora, o mundo de origem, todo mundo fica sofrendo. Então você vai entendendo isso aí. Aí depois ele vai esclarecendo as outras formas de lapidação. O que é lapidação, o que é dívida, mas tudo dosadamente, né? Para a pessoa ir entendendo. E mesmo assim ainda faz confusão. Ainda bem que o pai repete. Ainda bem.